Imagine um Brasil onde o cheiro de café fresco não invade as manhãs, onde o samba nunca ecoou nos morros e onde a língua portuguesa é completamente desconhecida. Este não é um exercício de ficção, mas uma possibilidade histórica concreta que quase se realizou. Vamos explorar minuciosamente como seria nosso país se os destinos da frota de Pedro Álvares Cabral tivessem tomado rumo diferente em 1500, o Brasil holandês, a potência calvinista. Tropical quando os holandeses estabeleceram-se. Em Pernambuco, entre 1630 e 1654, demonstraram um projeto colonial radicalmente diferente. Sob o governo de Maurício de Nassau, Recife transformou-se em Mauritsstad, uma cidade que possuía o primeiro observatório astronômico das Américas. Enquanto a Europa ainda debatia o heliocentrismo, cientistas holandeses já mapeavam constelações austrais desconhecidas no Velho Mundo. Contava com um sistema de diques e canais mais avançado que o de Veneza. Engenheiros adaptaram técnicas europeias ao clima tropical, evitando enchentes e criando vias navegáveis que impulsionaram o comércio. Abrigava a primeira ponte de concreto armado do continente. Uma obra de engenharia que permitiu a expansão urbana e facilitou o transporte de açúcar para os portos. A economia se basearia em engenhocas mecânicas para refino de açúcar, 50% mais eficientes que as portuguesas. Açúcar barato e em larga escala teria tornado o Brasil o maior exportador mundial já no século XVII. Comércio triangular com África e Indonésia. Especiarias, tecidos e escravos circulariam em rotas controladas pela Companhia das Índias Ocidentais. Manufaturas têxteis usando algodão nativo. Ao invés de exportar matéria-prima, o Brasil holandês dominaria a produção de tecidos finos, competindo com a Índia. A sociedade seria marcada por tolerância religiosa, sinagogas, igrejas calvinistas e templos indígenas coexistindo. Judeus expulsos da Península Ibérica encontrariam refúgio, criando um caldeirão cultural único. Escravidão gradualmente abolida em 1700, substituída por servidão contratada. Trabalhadores europeus pobres e indígenas assalariados formariam a base da mão de obra. Universidade de Mauritsstad, fundada em 1656, 150 anos antes de qualquer instituição portuguesa, cientistas brasileiros seriam pioneiros em estudos tropicais, atraindo mentes brilhantes de todo o mundo. O Brasil francês, o paraíso dos mestiços, França Antártica no Mehmet, Rio de Janeiro, 1555-1567, apresentou características únicas. Casamentos mistos incentivados desde 1560. Franceses e tupinambás criaram uma elite mestiça que governaria cidades costeiras. Sistema de comércio baseado em escambo de pau-brasil, por espelhos, uma árvore por 3 espelhos. Um acordo que, embora desigual, evitou guerras prolongadas com os nativos. Forte influência dos tupinambás, que ensinaram técnicas de agricultura tropical, rotação de cultivos que preservava o solo, uso medicinal de 300 plantas nativas, incluindo curas para febres tropicais. Táticas de guerrilha florestal, usadas mais tarde contra invasores espanhóis. A língua predominante seria o tupi francês, com 60% de vocabulário tupi. Palavras como abacaxi e mandioca permaneceriam, mas bonjour substituiria bom dia. 30% de francês arcaico, um dialeto que soaria como o provençal mesclado com expressões indígenas. 10% de termos africanos, trazidos por escravizados que fugiam de colônias vizinhas. O Brasil indígena, a utopia selvagem sem colonização europeia. As nações originárias teriam desenvolvido Federação Tupi-Guarani, 1535. Parlamento tribal com representantes de 40 etnias. Decisões tomadas por consenso, sem centralização autoritária. Sistema de escrita baseado em padrões de cestaria. Símbolos entrelaçados que registravam leis e histórias em tecidos e cerâmicas. Moeda de sementes de cacau lastreada em sal. Uma economia baseada em bens úteis, não em metais preciosos. Tecnologias nativas avançadas. Cerâmica anti-chamas,
descoberta acidental pelos marajoaras. Vasilhas que resistiam a altas temperaturas, revolucionando a culinária. Estradas de cipó suspensas, 500 anos antes. Das pontes de aço. Redes de transporte que ligavam aldeias sem desmatar. Sistema matemático baseado em 20 dedos, pés. Cálculos complexos usados em arquitetura e astronomia. Medicina indígena globalizada. Vacina de sapo cururu, exportada para a Europa desde 1600. Imunização contra a varíola descoberta séculos antes de Jenner. Anestésicos de Jurema usados em cirurgias. Cirurgiões tupis realizavam procedimentos indolores. Antibióticos naturais da casca de jatobá. Tratamentos que evitariam milhões de mortes por infecções. Impactos globais. O efeito borboleta. Brasileiro. Na Europa. Portugal permaneceria. Pobre sem o ouro brasileiro. Nenhum palácio de Mafra, nenhuma era dourada lusitana, revolução industrial atrasada em 50 anos, sem algodão brasileiro. A Inglaterra dependia das fibras tropicais para suas fábricas. Catolicismo restrito ao Mediterrâneo. Sem a evangelização das Américas, protestantismo e islamismo dominariam. Nas Américas, Argentina dominaria o prata, sem competição. Brasileira. Buenos Aires seria a megalópole do continente. Não teriam comprado Louisiana, França rica com o Brasil. Napoleão não venderia territórios, mantendo influência na América do Norte. Cuba seria a única colônia açucareira. O Caribe não teria concorrência, tornando-se ainda mais cobiçado. Na África, Reino do Congo sobreviveria como potência regional. Sem o tráfico em massa, reinos africanos manteriam sua estrutura. Tráfico transatlântico reduzido em 70%, menos escravizados, mas também menos diáspora africana nas Américas. Islamismo dominaria a costa oeste. Sem a interferência cristã, o Islã se expandiria até Angola. Cenário atual. Nesta realidade alternativa, encontraríamos população: 120 milhões, 80% indígena, 15% mestiça, 5% europeia. Um país etnicamente homogêneo, mas culturalmente diverso. Economia, PIB, baseado em biotecnologia, 5 trilhões de dólares. Patentes de medicamentos naturais e engenharia ecológica. Maior exportador de conhecimento ecológico, universidades indígenas ensinariam o mundo a viver em harmonia com a natureza. Moeda forte lastreada em biodiversidade. O tupinambá valeria mais que o dólar, garantido por reservas de plantas medicinais. Cultura. Oscar indígena desde 1950. Filmes em tupi ganhando premiações internacionais. Videogames baseados em mitos tupis. Heróis como Jurupari e Anhangá em aventuras épicas. Fashion Week. Da fibra natural. Roupas de fibra de curauá e tinturas vegetais ditando moda global. Política. Democracia tribal com voto por clãs. Líderes escolhidos por mérito, não por campanhas. Representação por sabedoria, não por idade. Conselhos de anciãos decidindo o futuro nacional. Constituição oral gravada em tábuas de jacarandá. Leis transmitidas por gerações em narrativas poéticas. O paradoxo. Histórico. A ironia cruel desta análise revela que a colonização portuguesa, apesar de violenta, preservou 30% das línguas nativas, versus 5% na América inglesa. O tupi antigo sobreviveu em vocabulário brasileiro. Permitiu o surgimento da cultura afro-brasileira. Capoeira, candomblé e samba são frutos desse encontro forçado. Criou a singularidade da miscigenação brasileira, um povo novo, síntese de 3 continentes. Este exercício nos mostra que a história não tem what ifs, melhores ou piores, apenas diferentes. O Brasil que conhecemos, com todas suas contradições, é fruto de um processo único que, por mais doloroso, nos trouxe até aqui. E você? Preferiria viver nesse Brasil alternativo? Deixe nos comentários se gostaria que explorássemos outros cenários como: e se os incas tivessem colonizado o Brasil? Ou
E se o Brasil tivesse sido descoberto pelos chineses? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais viagens na história alternativa.